dia, turma! Tudo bem? Bom, nós vamos hoje estudar português e nós vamos dar continuidade àquele nosso assunto a respeito de mensagem instantânea. Bom, o que é a mensagem instantânea? É o fato da gente mandar uma mensagem para alguém e na hora ela já receber. Bom, a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito, lembrando um pouco daquele conto que nós vimos lá no comecinho. A gente vai falar sobre o conto, trazer um pouquinho, relembrar um pouquinho daquele conto Quando Fiz 7 anos, que é o que a gente vem falando até agora. Bom, quando a gente quer avisar algo, quando a gente quer conversar com alguém, deixar um recado, avisar que vai se atrasar ou que vai para algum lugar, a gente normalmente hoje em dia utiliza a mensagem instantânea. Por quê? Porque a gente consegue conversar com a pessoa rapidinho. Antigamente a gente tinha que pegar o telefone e ligar, mas agora só pega o celular e manda ali. Ali na página 26 ele tem uma proposta para vocês. Se quando o menino fosse passar na oficina do vô, ele fizesse essa pergunta, ele pegasse o seu telefone e mandasse mensagem pro tio. Tio, tô passando aí para ver o vô. Eu preciso conversar com ele, preciso passar um tempo com ele. E ele mandasse ele rapidinho no celular. Como é que seria essa conversa? Bom, a proposta dessa atividade é essa. Vocês vão na página 26 e tem aquele espaço como se fosse a telinha do computador do celular de vocês, o WhatsApp ou qualquer outro tipo de aplicativo de mensagem instantânea. E vocês vão imaginar como é que seria essa conversa. O menino mandou a mensagem, o tio respondeu, ele falou de novo, o tio falou. Então vocês vão criar como é que seria esse diálogo entre o tio e o menino, fazendo uso da mensagem instantânea. Vamos lá? Podem fazer. Bom, ainda falando sobre o texto, sobre o conto do menino Quando Eu Fiz 7 anos, a gente vai entrar um pouquinho nesse novo assunto, o que pede ali na página 27, relato autobiográfico. Quando a gente leu a história do conto Quando Eu Fiz 7 anos, só o título já entrega que é alguém falando sobre ele mesmo, quando eu fiz 7 anos. Então quer dizer que alguém vai relatar algo. Bom, o que é uma biografia? A biografia é pegar um texto e contar, escrever ou ler a respeito da vida de um autor, da vida de uma pessoa, da vida de um personagem. Biografia é isso, a história de vida de alguém. Só que nós estamos falando sobre relato autobiográfico. Bom, se a gente fala sobre retrato autobiográfico, já não estamos falando da vida de uma pessoa, estamos falando da vida de quem? Da nossa vida. Então, vocês vão falar, quando a gente trata de autobiografia, é que nós vamos falar de nós mesmos. Ou seja, o menino da história que visitou o seu avô, ele estava falando sobre ele mesmo, ele estava contando um relato da história dele com o avô, com o tio. Então, o que vocês vão fazer agora? Olha só, o conto que você leu é a memória de infância de um aniversário muito especial para o narrador, que é o menino que está contando a história, ele está narrando a própria história. Agora é sua vez de contar um fato curioso ou especial que aconteceu em um dos seus aniversários. Escreva a primeira versão do seu relato em uma folha avulsa. Vocês podem escrever numa folha de caderno qualquer de português. Por quê? Porque é como se fosse o rascunho. Vocês vão expor as ideias de vocês primeiramente, porque às vezes a gente não consegue já escrever de primeira tudo que a gente vai querer colocar no texto. Então, primeiro a gente faz um rascunho. Anote os comentários que ele fez para melhorar o seu texto. Passe a limpo no espaço a seguir, ou seja, vocês vão escrever numa folha qualquer, pode ser no caderno, para deixar ali mesmo, para ficar como atividade e eu ver o que vocês fizeram ali como rascunho, mas só para evitar erros e às vezes as ideias vão brotando e não fica em ordem, mas o relato autobiográfico mesmo vocês vão passar a limpo nesse espaço. Bom, prof, como é que eu vou montar essa autobiografia? Vamos por partes. Primeiro, nesse rascunho, vocês podem lembrar que aniversário que foi. Aí vocês vão lá e anotam, meu aniversário de 7 anos, meu aniversário de 8, meu aniversário de 9.
Ah, pode deixar ali. Pronto, vou relatar sobre esse. Vamos lembrar quem estava na cena que eu quero contar, na situação que eu quero contar. Daí vocês vão lá e anotam. Ah, minha mãe, meus amigos, minha tia, meu irmão, meu tio. Depois vocês vão escolher assim qual é o momento que vocês querem contar, que vocês querem relatar. Aí vocês, eu quero falar na hora do parabéns. Eu quero falar na hora que eu abri os presentes. Eu quero falar na hora que a gente estava brincando. Eu quero falar do final, que foi mais divertido, que a gente já estava mais tranquilo, brincando à vontade. Então assim, vão escrevendo tópicos para vocês irem lembrando para montar essa história. Cada detalhe desse é mais como se fosse uma lembrança. Vocês vão relatar algo que aconteceu mesmo com vocês. Não esqueçam de dar voz, por exemplo, e a minha mãe veio e falou. Quando a minha mãe veio e falou, 2 pontos. Não esqueçam disso. 2 pontos, travessão, aí começa a fala da mãe. Não esqueçam que antes da fala de cada personagem tem que ter um travessão. Bom, e vocês vão escrevendo o que aconteceu naquele dia. Não é para inventar. É para vocês relatarem algo que vocês viveram nesse dia, pois é uma autobiografia. Vocês vão relatar algo que aconteceu na vida de vocês, no dia do aniversário de vocês. Tá bom, turminha? Beijos e qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a prof. Mas vamos recapitulando tudo, anotando rascunho, para que o texto final saia, supimpa. Beijinhos e até mais!